17 de abril, domingo de Páscoa, ressurreição do Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Tema: a missão vicentina e o sentido da ressurreição no Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregaram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, ele ainda não tinha compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Reflexão vicentina. A celebração da Páscoa nos oferece a reflexão sobre as 4 fases que nós passamos quando lidamos com a experiência da ressurreição: o vazio, o espanto, a transformação e a missão. Os discípulos sentiram o vazio e a decepção com a morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, os discípulos se sentiram sozinhos, abandonados, decepcionados. Não haviam compreendido as palavras de Jesus sobre a necessidade de sua morte. Como vicentinos, muitas vezes também nos sentimos sozinhos, abandonados, decepcionados com o fracasso de nossos planos e ações para melhorar a vida dos pobres e para fazer mais justiça no mundo. Ninguém nos compreende e, mais que isso, muito nos criticam por seguir o Mestre. O sentimento da morte é necessário para crer na ressurreição. Se não existe a morte, não haverá ressurreição. No início, os discípulos não acreditaram completamente na ressurreição. Tinham dúvidas.
O discípulo que chegou primeiro ao túmulo de Jesus ficou com medo. Maria Madalena pensou que haviam tirado o Senhor do túmulo e ela não sabia onde tinham colocado. Pedro e o outro discípulo acreditaram, mas não entenderam de início. Como vicentinos, muitas vezes, não acreditamos firmemente na presença de Cristo em tudo o que fazemos. Parece que Ele está nos abandonando às vezes. Mesmo com uma fé firme, às vezes não entendemos o que se passa conosco ou com os pobres. Uma das grandes virtudes da morte e ressurreição de Cristo é exatamente o fato de nos sentirmos humanos. Nossa natureza humana permite que tenhamos dúvida. Acreditar na ressurreição nos transforma. Passamos a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Quando os apóstolos receberam ou perceberam a presença do Espírito Santo, passaram a entender e acreditar no mistério da morte e ressurreição do Mestre. Como vicentinos, colocamos o Espírito Santo no centro da nossa vida e de nossa missão. Amar os pobres, muitos fazem. A diferença de nossa vocação é que amamos a Deus no pobre e, portanto, este amor sem limite e interesses permite a santificação conjunta dos pobres conosco. A descoberta do Espírito Santo em nós faz-nos missionários e evangelizadores. Pedro saiu a pregar sem medo depois de reconhecer o Espírito Santo, aquele que tinha há pouco tempo negado 3 vezes que conhecia Jesus, passou a guiar-se pela coragem e dizer: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Que mudança! Como vicentinos, sabemos que a visita ao assistido é a essência de nossa vocação, mas ela deve ser complementada pela pregação e pela vivência da justiça. Somos os porta-vozes do Evangelho do amor aos pobres. Somos a sua voz, as suas testemunhas e os seus servidores. Deus nos decepcionou com a morte de Jesus. Ele nos presenteou com a sua ressurreição e com a presença do Espírito Santo. Não podemos decepcionar Deus deixando de seguir como missionários os passos do Evangelho da Justiça. Obrigada, Wallace, pelas leituras. Vamos então aprofundar nossa reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, como lidamos com nossos fracassos e frustrações, especialmente nas conferências e no atendimento aos pobres? Terceiro, somos missionários do ressuscitado? Anunciamos ao mundo com palavras e ações a vitória da vida sobre a morte? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa reflexão nesse dia maravilhoso de Páscoa, nós vamos convidar o nosso querido Padre Gerardo para partilhar com a gente. Obrigada, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amigos y amigas vicentinos, vicentinas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui o Padre José Gerardo, vicentino, lazarista da Colômbia, aqui com vocês, trabalhando desde a cidade de Santos, estado de São Paulo. E queremos refletir um pouco sobre os textos que a palavra do Senhor neste domingo de ressurreição, estes dias de Páscoa, de alegria, nos vem trazer. Nós estamos celebrando com muita alegria esta Páscoa. Já passamos o tempo da Quaresma, um tempo de graça, um tempo de conversão, e tomara que tivéssemos feito um caminho bem interessante de conversão. E é necessário esse caminho de conversão, porque é o único modo que nós poderemos realmente estarmos bem comprometidos com Cristo. Se não há conversão, se não há um processo de deixar aquilo que pesa para a nossa salvação, é muito difícil podermos ser verdadeiramente missionários. Nós todos vicentinos somos chamados a seguir a vocação da igreja. E a vocação da igreja é ir pelo mundo inteiro a pregar o Evangelho. É a chamada que Jesus nos faz a todos: ide e pregai o Evangelho.
Estamos então chamados a isso, mas não podemos esmorecer, não podemos nos desanimar. E a ressurreição do Senhor nos tem que motivar todo dia, porque se Cristo ressuscitou, nos diz São Paulo, então nossa fé vale e somos as pessoas mais felizes do mundo inteiro. Portanto, vamos a pregar o Evangelho, que a ressurreição do Senhor nos motive para estarmos em movimento. Vamos aos assistidos, vamos aos pobres, vamos acompanhar aqueles que nos necessitam e nós entregamos nossos sofrimentos, nossas penas a nosso amado Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.